Olá, aqui é o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesta aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre função afim. Nesta aula a gente vai falar sobre crescimento e decrescimento da função afim. Na aula anterior a gente já começou a falar sobre função afim. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para que você assista essa aula primeiro, depois você volta aqui para essa, ok? Então vamos lá. Então vamos começar fazendo uma revisão daquilo que foi falado na aula passada. Então eu apresentei para vocês aqui a função afim. A função afim tem esta característica aqui, ó. Ela é uma função que tem essa carinha ax mais b. Lembrando que para todo x diferente de zero. E cada um desses elementos aqui, ó, o a e o b, eles têm um nome e eles têm um significado também. O a é o nosso coeficiente angular e o b é o nosso coeficiente linear, ok? Então, o que significa cada um deles, né? Então, a gente falou que cada um deles tem um significado. Então, vou passar para o próximo slide aqui. No próximo slide é um resumo daquilo que significa cada um deles. O coeficiente angular ele vai influenciar se a função é crescente ou se ela é decrescente, né? Então nós teremos aqui, no caso da função crescente, um gráfico parecido com isso aqui, ó, se ela for crescente. E no caso do ar ser menor que zero, ser negativo, ela pode ser assim, ó, com a reta virada para baixo. Então teríamos uma função decrescente. O B, né? Isso aqui é o valor do A. O B é o ponto onde o gráfico corta o eixo do Y. Então, o ponto onde o gráfico corta o eixo do Y seria este pontinho aqui, ó. Então, aqui seria o ponto B, ok? Então, de uma maneira bem resumida, foi isso que a gente falou. Então, na verdade, na aula passada a gente já tinha falado de crescimento e decrescimento, né? Porque o coeficiente angular ele muda exatamente isso. Ou a função vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. Vamos aqui para alguns exemplos aqui ainda. Então, o que pode acontecer nos gráficos de uma função linear, né? Eu posso ter, por exemplo, uma função crescente. Então, mas como que ela pode ser crescente? Vamos pegar um exemplo assim, ó. Traçar uma linha aqui e ela pode ser assim. O que isso aqui tem de relação? Nesse momento, eu tenho a possibilidade dela cortar aqui ou ela cortar mais para baixo aqui, por exemplo, ó. Ok? Nesse caso aqui, que certezas que eu posso ter? Para essa situação, eu posso ter a certeza que nesta situação aqui, o coeficiente angular, deixa eu clicar aqui. O coeficiente angular, o A, para este caso, o A será maior que zero porque ela é crescente, né? E o que eu posso falar aqui sobre o B? O B está cortando aqui na parte de cima, ó. O gráfico está cortando aqui na parte positiva do x. Então o que eu posso falar sobre o B nesse caso? O B ele é um valor com certeza maior que zero, porque ele corta o eixo y na parte positiva, né? Lembrando que o y para cima é positivo, para baixo é negativo, né? Vamos pegar em uma outra situação. Vou pegar aqui uma reta. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos dizer que ela esteja assim, por exemplo. Ok? Vamos lá. Neste caso, o que eu posso dizer sobre o valor do A? Como ela está descendo, né? Nós podemos dizer que o A é menor que zero. Ela é decrescente. E falando nisso, né? Como é que eu sei que ele é decrescente, né? À medida que o x aumenta, o y tem que diminuir para ela ser decrescente. Então vamos dizer aqui, ó, vamos dizer que aqui fosse o número 1.
esse número 1, ele me dá essa resposta aqui, ó. Vamos dizer que seja o número 2. Se eu aumentar aqui para número 2, por exemplo, repare que o correspondente desse valor vai dar um valor menor. Vamos dizer aqui que seja 1,5. Então, à medida que o x aqui aumentou, o y diminuiu, né? Então, por isso que eu sei que ela é decrescente. Então, o gráfico assim, ó, para baixo é decrescente e aqui crescente. Gráfico para cima, crescente. Então, nesse caso, até vamos anotar aqui, é o crescente, ok? E nesse caso aqui, nós temos uma situação decrescente. Bom, detalhe agora sobre o coeficiente linear. O linear é o ponto onde ele corta o eixo do y. Então, aqui em cima, podemos dizer que esse aqui é o ponto B. E nesse caso, como ele está cortando na parte de cima, podemos dizer que o B é um valor maior que zero também, ok? Nessas duas situações. Vamos pegar um outro exemplo aqui embaixo. Deixa eu pegar uma retinha de novo. Vou fazer uma reta aqui. Agora eu vou fazer ela para baixo aqui, ó. Cortando aqui embaixo. O que nós temos nesta reta aqui? Deixa eu deixar. Bom, o que eu tenho aqui? Vamos mudar para caneta. E neste caso, ela é crescente ou decrescente nessa situação? Temos aqui uma situação decrescente. A reta está virada aqui para baixo, né? Com certeza, o a dessa função é menor que zero para ela ser decrescente. E o que a gente pode falar sobre o b? O b, ó, ele está cortando aqui na parte de baixo. Portanto, esse b aqui é um valor negativo. B cortando na parte de baixo, b menor que zero. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Fazer mais uma retinha. Cadê? Vou pôr uma reta aqui crescente, só que passando aqui embaixo. Alguns exemplos só para a gente ter uma noção um pouquinho melhor aqui. Desenhar. Bom, nesta situação aqui, o que eu posso falar sobre esta função? Com relação ao coeficiente angular, crescente ou decrescente essa função? Então, essa função é uma função crescente. Consequentemente, o a é um valor maior que zero. E como ela está cortando o eixo aqui na parte de baixo, podemos dizer que este b também é menor que zero. Então, tem muitas variações. Você tem que saber o significado para você poder se virar com cada situação que apareça, ok? Bom, vamos para alguns exemplos aqui. Identificar através, não do gráfico agora, mas através da função, se essas funções são crescentes ou decrescentes. Então, só vou observar para saber se é crescente ou decrescente, eu vou analisar somente o coeficiente angular, que é o número que multiplica o x. Nesse caso, o a ele vale 3, ou seja, o a maior que zero, ele é positivo, então essa função é crescente. Nessa situação, coeficiente angular é menos 2, portanto o a é menor que zero, portanto ela é decrescente. Ok? Cuidado no próximo, porque muita gente acaba achando que observa-se o primeiro elemento aqui, e não é não. É o número que multiplica o x. Então, é esse valor que eu tenho que analisar. Esse aqui é o a. O valor do a aqui é 4. E, por sua vez, ele é um valor maior que zero. E se ele é maior que zero, ela vai ser crescente. Ok? Então, um exercício bem básico, bem simples mesmo. Agora, vamos subir um degrauzinho acima. Um exercício que costuma aparecer aí é parecido com esse. A galera adora colocar uma incógnita para a gente encontrar ela em algum tipo de exercício. Vamos observar aqui então. Qual o valor de m para que a função
f de x igual a 2m menos 6x menos 7 seja uma função decrescente. Ó, ele quer saber para que ela seja decrescente. Então, o que influencia para saber se a função é crescente ou decrescente? Coeficiente angular. Neste caso, o coeficiente angular tem que ser menor que zero. É isso que a gente falou durante essa aula. Então, neste caso aqui, o coeficiente angular quem é? É o valor que multiplica o x. Então, o nosso a, nesse caso aqui, ele vale 2m menos 6, concorda? E para que ele seja decrescente, a única certeza que eu tenho é que o a tem que ser menor que zero. Então, simplesmente eu vou pegar 2m menos 6 e tenho que dizer que ele tem que ser menor que zero. E aí eu vou descobrir o valor de m. Lembrando que isso aqui é uma inequação do primeiro grau. E inequação do primeiro grau, a gente resolve isolando o valor do m aqui, né? Da incógnita. Então, vai ficar 6 por 2. Então, 6 dividido por 2, opa, não é igual, é menor que 3. Então, para que essa função seja decrescente, o m tem que ser um valor menor que 3. Quer conferir? É só você substituir aqui. Me dá um exemplo em que de um m menor que 3. Pensou? Vou sugerir um 4. Opa, 4 não. É um 2. Um m menor que 3, né? Ele vai ser um valor que está dentro dessa condição. Olha o que vai acontecer aqui se eu trocar. Vai ficar 2 vezes 2 menos 6. Concorda? Então, isso aqui vai dar 4 menos 6, que dá menos 2. Ou seja, quando o m for 2, né, o coeficiente angular ali vai ficar menos 2. E menos 2 é o quê? Decrescente. Ok? Na próxima aula, eu vou postar um vídeo, né, em que eu vou fazer a correção dos exercícios de uma lista envolvendo crescimento e decrescimento de função. Então, fica esperto aí no canal, né, ou no Instagram. Se inscreva no canal aí, ative o sininho para você receber a notificação de vídeo, porque agora, próxima semana, eu já vou fazer um vídeo corrigindo, né, esses exercícios dessa lista. Daí você pode baixar essa lista e resolver em casa e acompanhar a correção que eu vou fazer. Então, se você gostou do vídeo aí, ajuda a gente, né? Clica no curtir, coloque aí as suas dúvidas no comentário, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas e lembre também de se inscrever lá no Instagram para você ficar informado das coisas que a gente vai falar sobre a continuidade aqui das funções. Beleza? Ficamos assim, até o próximo vídeo. Abraço!